Boa noite, amigos, como estamos? Mais uma vez aqui, juntinhos, aguardando o momento de mais um estudo, pedindo a Jesus que nos envie bons amigos, bons espíritos para nos orientarem neste momento e que estejamos juntos, podendo estudar a doutrina espírita, as palavras de Jesus, através dos livros da coleção Fonte Viva, editada por Emmanuel a Chico Xavier. Agradecemos muito a oportunidade e vamos começar a questão do livro Pão Nosso de hoje, número 69. E o título da questão é Hoje. E diz Paulo em Hebreus 3,13: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Repetindo, Paulo, Hebreus 3,13. O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida certas dúvidas. Por que Emmanuel faz essa introdução? Porque ele nos diz que nós devemos sempre animar, dar bom ânimo aos nossos irmãos do dia que se chama hoje, do nosso presente, do nosso dia de hoje, para que estejamos sempre levando essa boa palavra, o bom ânimo, através não só da palavra, como também dos nossos exemplos, diariamente, e sempre dando bastante ênfase para animar esses irmãos, para que não se estabeleça entre nós dúvidas, questões de mágoas, ressentimentos, esse tipo de azedume que estraga, como diz Emmanuel em outra passagem do fermento, ele diz que fermenta a massa toda, ou seja, estraga toda a relação, uma relação que pode ser de amor, e que deve ser, né, de amor, de paz, de tranquilidade. O que acontece? A gente não dá esse ânimo, essa força aos nossos irmãos de jornada e nós acabamos deixando muito espaço a um mal-querer, a mal-querença. Devemos lutar por estar sempre animados, sempre unidos uns com os outros. E prosseguimos com Emmanuel. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Tudo que nós pudermos ofertar ao outro, nós estamos fazendo em benefício próprio também. Nós estaremos servindo ao irmão, que é uma obrigação de todos nós, servir ao próximo, como também devemos agradecer pela oportunidade de poder favorecer o nosso irmão, levar uma palavra de conforto, uma voz de ânimo, um acento sempre de alegria nos nossos pronunciamentos. Hoje, o tempo que se chama hoje, sempre devemos destacar a necessidade de valorizar esses recursos em movimento, ou seja, da palavra, dos atos, pelas nossas possibilidades do dia que passa, sempre valorizando essa oportunidade que temos, de sempre levar o melhor para o próximo. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. São palavras, as palavras, como diz a voz do povo,
o vento leva. Só palavras nós não estamos construindo, nós temos que construir, acima de tudo, com nossas ações, com os nossos exemplos, que hoje nós estamos nos esforçando para amanhã ser melhor do que ontem. Então, o hoje é o dia primordial da nossa vida, da vida de todos nós, porque através do dia de hoje eu estou construindo algo útil para o meu futuro. Eu estou plantando para ter o que colher no futuro. Mas se eu não dou importância devida ao tempo que se chama hoje e nem mostro ao meu irmão que também faço isso para progredir, para melhorar como espírito imortal que sou, eu estou deixando de passar uma grande oportunidade nesse tempo que se chama hoje de mostrar aos nossos irmãos que eles também podem fazer isso e serem amanhã melhores do que hoje, serem pessoas melhores, mais afortunadas, mais felizes. E é isso que é o importante em nossa reunião entre irmãos durante a vida de relação. Nós não estamos reunidos apenas por acaso. Nós estamos reunidos porque precisamos do exemplo um do outro, da ajuda, do apoio e da exortação também, como diz Paulo. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. É preciso que nós construamos uma base também para o crescimento espiritual. E essa base é importante nós sabermos que estamos fazendo o serviço do bem, levando a palavra, o gesto, o pensamento adequado para o irmão que se encontra mais necessitado do que nós, para o próximo, como nos disse Jesus quando levantou a expressão amai-vos uns aos outros e nos disse, faze isso. Jesus nos recomendou, nos deu essa lição. Estamos hoje aqui estudando a possibilidade de levar um gesto de apoio aos nossos irmãos que estão na jornada conosco. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Não é apenas discutir pontos de vista, não é isso. Exortar um ao outro é animá-lo com gestos de bondade, de carinho, de amor, de serenidade, de equilíbrio, de paz. Se nós mostrarmos aos nossos irmãos que o nosso desejo maior é esse, que nós pretendemos passar o nosso amanhã melhor do que estamos passando o nosso hoje, porque hoje eu estou trabalhando esse meu espírito que suporta a minha existência, essa existência que eu preciso dela, esse espírito precisa dessa existência. E esse espírito sou eu, é você, somos todos nós, cada um é um espírito nessa encarnação que viemos de outras encarnações e tivemos outros dias que se chamou hoje e não aproveitamos essas oportunidades. Por essas razões, estamos juntos, unidos, porque tivemos comprometimentos, talvez, ou estivemos juntos por outras razões no passado. Então, o tempo que se chama hoje é de fundamental importância para o nosso progresso. Portanto, prossegue Emmanuel, convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. É o exemplo, porque a palavra consola, a palavra levanta, a palavra sustenta, mas o exemplo arrasta, dizem os espíritos superiores. No livro dos espíritos, o exemplo arrasta. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação.
Vamos repetir: todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, ou seja, praticando o bem, né? A que se devotou no mundo. Ele se devotou a princípios nobres e vive na prática real desses princípios. Que cumpre zelosamente os deveres contraídos. Nós todos temos muitos deveres. E que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. Então vamos fazer como o irmão que cumpre suas obrigações, que pratica realmente os princípios nobres a que se devotou, pratica de coração, com muito amor, e entrega esse bem com todo amor e sinceridade aos irmãos em humanidade. É para esse gênero, diz Emmanuel, é para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca, Paulo. Convertido de Damasco, como diz Emmanuel sempre, é Paulo, né? Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, estamos nos melhorando, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não podemos carregar uma montanha de coisas nefastas porque nós não estamos nos relacionando convenientemente com os nossos irmãos, com aqueles que estão jornadeando conosco. Precisamos estar caminhando ao lado dos irmãos, onde nós podemos levar a eles também o sentimento de altruísmo, de bondade em todos os momentos, sentimento de alegria, de bem-estar, de bom ânimo, de fé, de esperança. Tudo isso está dentro dos nossos corações. E diz Emmanuel, não te endureças, não deixe de fazer isso, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. E dizendo isso, Emmanuel nos mostra ainda mais um pouco no livro da Esperança, que ele prossegue falando o tempo de hoje. Ele diz, mais uma vez, hoje é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Ou seja, consertar as falhas do passado e executar o serviço à frente, aquele que nos espera da colheita. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota. O estudo nos dá muita luz na existência. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão. Nós temos um irmão, um amigo, que espera uma palavra nossa, e ele quer que nós possamos escrever essa palavra para ele. Vamos mandar uma mensagem, vamos mandar um e-mail para os nossos irmãos, dizendo aquela palavra que ele deseja tanto ouvir, e para que ele possa reconfortar-se, talvez sentindo-se ainda muito confuso, ou assumir uma decisão através da nossa palavra, do nosso estímulo, da nossa exortação. De promover o encontro que nos valorize as esperanças. Valorizar as esperanças dos nossos irmãos. De estender as mãos aos que se nos fizeram adversários. Ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se convertem em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Aquele que consideramos inimigos não são inimigos, são irmãos que simplesmente pensam diferente de nós
Ainda, mas no tempo que se chama hoje, nós podemos fazer uma plantação diferente. Podemos plantar amor ao invés de ódio. Podemos levar amor ao invés de levar ódio. Podemos levar esperança ao invés de desesperança. Portanto, quantos pequeninos ressentimentos se transfiguram em separações seculares nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. No tempo que se chama hoje, nós temos as oportunidades de, em 24 horas, neste tempo que se chama hoje, de transformar o nosso futuro fazendo uma plantação correta, justa, plena, levando os nossos irmãos a fazerem o mesmo, dando a eles esse ânimo que muitas vezes eles não têm. Tudo se transforma no tempo. Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. As coisas acontecem num pouco tempo, num tempo que se chama hoje. Portanto, vamos atuar e aproveitar essas horas do tempo que se chama hoje para usá-las em nosso benefício, essas horas que sejam em nosso benefício. Observe o tempo que se chama hoje, diz Emmanuel. Relaciona os recursos de que dispões, olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob controle do cérebro livre. A saúde, quando o espírito usa um corpo, um instrumento que é útil ao seu trabalho, ainda é útil, não existe dificuldade, então fica fácil, muito mais fácil, exercer a tarefa. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O tempo pode ser para muitas coisas boas, mas vamos escolher as boas para fazermos sempre coisas que melhorem o nosso conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que se chama hoje. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor para o dia de amanhã. Não repita os mesmos erros. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem. Toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Porque o tempo é concessão do Senhor. E por essa razão Paulo alertou em Romanos 14:6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Meus amigos, nós temos a oportunidade de completar o nosso estudo de hoje com o Livro da Esperança, também da autoria de Emmanuel, agradecendo essa oportunidade de tratar de um tema tão importante na nossa evolução, chamado o dia que se chama hoje, o tempo que se chama hoje. Porque é um dia que compreende 24 horas e onde nós podemos mudar o rumo da nossa existência e ajudar o nosso irmão que caminha conosco, que está próximo a nós ou que espera a nossa palavra para também modificar os rumos da existência deles. Portanto, vamos servir, modificando aquilo que há de errado em nós e ajudando os nossos irmãos a modificarem o que está errado neles. Nós todos temos necessidade
de nos unirmos pelo bem e para o bem. Em nome de Jesus, nosso Pai, em nome de nosso Pai Celestial, agradecemos mais essa oportunidade. Até a próxima semana, se Deus quiser.